Nesse vídeo, eu quero demonstrar como funciona a interface de controle do Color Range aqui no Photoshop. Ok, esse é o ponto do qual a gente tinha parado anteriormente. Eu tinha produzido essas duas máscaras, uma com o Magic Wand, outra com o Color Range. Eu queria voltar mais uma vez ao comando e eu vou clicar aqui em Select Color Range para voltar a essa caixa de diálogo. Quando eu faço isso, eu vejo obrigatoriamente a última seleção que foi feita. O comando sempre se lembra da última seleção que foi realizada. Essa caixa de diálogo tem algumas informações que são importantes. A primeira delas é essa aqui em cima, que indica qual tipo de informação vai ser selecionada conforme eu clico em regiões diferentes da imagem. Nesse momento, esse cara está setado para Sampled Colors, o que quer dizer que cada vez que eu clico numa área da imagem, o Photoshop faz um cálculo com base numa amostragem de cores da região na qual eu clico. Ou seja, eu preciso clicar automaticamente em regiões distintas para que eu consiga produzir alguma seleção. Se eu mudar esse cara para, por exemplo, Reds, todas as áreas correspondentes ao vermelho vão ser selecionadas. Se eu mudar para Yellow, a mesma coisa. Se Green, a mesma coisa. Ciano, a mesma coisa. E azul, a mesma coisa. Como essa imagem é um gradiente, isso oferece essa sensação progressiva de passar de um ponto para o outro. Eu posso selecionar Midtones, que vai obrigatoriamente selecionar a borda dessa imagem, que é cinza, e do mesmo jeito Highlights ou Shadows, dentro das definições daquilo que o Photoshop entende como sendo Highlights, Midtones e Shadows. Ok, mas no fim do dia o ajuste mais importante para se utilizar esse comando aqui é esse cara, Sampled Colors, que permite que a gente indique os pontos da imagem dos quais a gente quer retirar informações de cores. Se eu clico num lugar, num ponto qualquer da imagem, o Photoshop seleciona esses pixels de maneira contínua, mais ou menos como o Magic Wand faz quando a gente clica a informação de contiguous e que torna possível que a gente selecione pixels que estão próximos do ponto em que o cursor foi clicado ou pixels que estão mais distantes. Então, se eu clico, por exemplo, aqui, automaticamente o programa seleciona as cores desse ponto aqui e também as desse aqui, porque elas são idênticas, ou pelo menos têm informações semelhantes. Mas se eu mudo esse cara, se eu clico, por exemplo, nesse sujeito aqui, em Localized Color Clusters, eu começo a poder selecionar pixels com base especificamente no local onde eu cliquei. Então, por exemplo, se eu clico e Shift-clico aqui, essa região aparece como sendo mais clara e ela vai se tornando progressivamente mais cinza à medida em que eu me distancio do ponto em que eu cliquei inicialmente, que é esse cara aqui. Eu controlo essa distância através dessa ferramenta aqui, se chama Range. Eu posso diminuir o Range até que essa região se torne bem pequena, praticamente idêntica à região na qual eu cliquei, ou eu posso aumentar o Range para obter informações cada vez mais distantes dessa área inicial. Eu vou manter esse cara aqui selecionado. Fuzziness funciona da maneira pela qual eu já tinha dito anteriormente. Se eu aumento esse cara aqui, eu consigo obter mais valores de luminância para cima e para baixo. Se eu diminuo esse cara aqui, eu restringo a amplitude de cores que vão ser selecionadas. E se eu levar esse cara realmente para um ponto máximo, que nesse caso é 200, eu consigo selecionar informação, nesse caso dessa imagem, consigo selecionar a informação que está acima e também a informação que está abaixo. Eu vou manter esse cara em 32, na verdade o valor default do Photoshop para esse comando é 40. Se eu quiser expandir a seleção, eu Shift-clico, como eu já falei anteriormente, mas eu posso fazer a mesma coisa acionando esses caras aqui. Se eu manter esse eyedropper ligado, eu coleto as informações dos pontos em que eu cliquei. Se eu manter esse cara clicado conforme eu clico
e arrasto, eu vou expandindo a seleção. Se eu mantenho esse cara clicado, à medida que eu clico e arrasto, eu vou reduzindo a seleção. Ou seja, eu consigo realizar as mesmas coisas que eu faço clicando nesse cara aqui com Shift Click ao longo da imagem, e eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço com esse cara aqui, Alt clicando ao longo da imagem. No fim do dia, talvez seja mais interessante manter esse cara aqui sempre ativo. Se eu clicar nesse cara aqui, ao invés de observar a seleção dentro dessa janela, eu observo a imagem. É usualmente mais interessante manter a informação nessa janela aqui no que se refere à seleção. Se eu clico em Invert, eu inverto a área selecionada, ou seja, tudo que estava previamente selecionado passa a estar desselecionado e vice-versa. Vou manter esse cara aqui como está. Se eu clico nesse cara aqui, eu posso ver a seleção como um grayscale, ou seja, eu vejo a informação sobre a máscara que vai ser construída dentro da imagem, que nesse caso aqui é idêntica a desse cara aqui. Eu, aliás, posso inverter, posso ver a imagem aqui e a seleção aqui. Eu vou voltar para Selection. Se eu selecionar esse cara aqui, eu vejo a área selecionada contra um fundo preto, Black Matte. Se eu selecionar esse cara aqui, eu vejo a área selecionada contra um fundo branco. Esse último cara aqui permite que eu veja a área selecionada contra um Quick Mask, que talvez no programa que você esteja usando apareça com a definição de uma cor vermelha, tendendo um pouco para o laranja. Eu selecionei o Quick Mask como sendo azul, mas isso é uma coisa que se muda dentro das preferências do programa. Ok, vou manter esse cara aqui selecionado como None, e essa, em linhas gerais, é uma exposição sobre como se usa essa janela do Color Range aqui no Photoshop.